Fala galera, meu nome é Caio Laundos, eu sou o novo instrutor da Unhide School no curso VFX e Motion no Houdini. Se você estiver no YouTube, aqui embaixo na descrição você consegue acessar meu curso. Se você estiver na plataforma da Unhide, é só você descer e assistir as aulas, enfim, você já sabe o que fazer. Nessa aulinha de hoje eu vou ensinar para vocês alguns layouts interessantes para simulação, podem ajudar vocês no workflow, beleza? Vamos lá. Fala galera, então tô com o Houdini aberto aqui, como vocês podem ver, tudo como é no padrão mesmo, enfim, não criei nada ainda. Vou criar aqui dois contextos só pra gente poder ver já alguma coisa aqui. Vou criar uma esfera nesse primeiro contexto, agora eu vou criar outro que vai ser esse DO2 e vou criar uma box, né, um cubo aqui, tá bom? Então agora que a gente tem dois contextos, imagine que cada um desses contextos tem várias coisas acontecendo, um monte de nodes, simulações, enfim. Então eu vou mostrar para vocês uma forma de organizar aqui o seu layout, né, a sua interface, de forma que fique mais interessante, tá? Fique mais fluido o seu workflow, o seu trabalho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui embaixo, nessa setinha, e clicar aqui em Split Pane Left to Right, tá? Então, dividir aqui em dois. Aqui em cima a mesma coisa, vem aqui nessa setinha, Split Pane Left to Right. Então, agora tem aqui a divisão, né? Tanto embaixo quanto em cima, tá bom? Eu vou puxar um pouquinho mais para dar um pouco de espaço aqui na lateral. A nossa viewport vai ficar um pouquinho menor. E agora a gente consegue controlar tanto em cima quanto embaixo aqui, mais ou menos fica igual mais ou menos os dois lados, tá? Vocês podem ver que agora a gente tem aqui como se fosse um pinozinho, né? Enfim, um alfinetezinho, não sei o nome disso, que está em todos os nossos 4 painéis aqui, tem esse mesmo, aqui no caso tá outro, né? Então aqui todos nesses painéis tem esse mesmo pininho, né? Então o que isso significa? Ele vai seguir a seleção, né? Então se eu abrir aqui, tudo mudou junto. Reparem que está como se fosse tudo conectado, né? Então esses dois de cima estão aparecendo os parâmetros dessa esfera, assim como aqui embaixo também está aparecendo a mesma esfera, né? Então se eu voltar, por exemplo, ele vai voltar tudo, está tudo visualizando a mesma coisa, né? A gente não quer isso. Então é só vir, né, nesse símbolozinho que eu falei, botão direito, muda aqui para 1, por exemplo. E aqui em cima você quer que siga, né, o que você vai ver aqui embaixo, ou seja, aqui em cima você quer que apareça os parâmetros do que você clica aqui embaixo. Então a mesma coisa, botãozinho direito 1. Então agora esses dois estão conectados, ó. Os dois são referentes a esse valor 1 aqui, beleza? Então aqui do lado, só vir aqui e botar 2. E agora, esse lado aqui está conectado, né? A visualização aqui da sua network com os parâmetros. E aqui é a mesma coisa. Então se eu abrir aqui, vai mexer esse lado e esse aqui vai continuar independente, beleza? Então agora, por exemplo, eu consigo ver a esfera desse lado. Clicando aqui eu vejo a box desse lado, beleza? Então vocês veem que, por exemplo, se eu desativar a visualização aqui do Ghost, né? Ou seja, ver só realmente o que está clicado, agora eu estou na box. Se eu mudar aqui para a esfera, ele vai atualizar. Então, onde eu clicar, né, o lado que eu clicava é o que você vai ver na viewport, beleza? Isso você controla aqui também, mesma coisa, botão direito você escolhe. Se você vai ver o último node selecionado, que é o que está acontecendo agora, você seleciona e você vê ele, ou aqui em cima você consegue selecionar se eu quero ver o que é o 1, né, que no caso é a esfera, ou o que é o 2, que no caso é a box, entendeu? Então, mesmo que eu mexa aqui na esfera, enfim, crie outras coisas aqui, eu vou estar vendo sempre o que tiver aqui no 2, tá? Então, por que isso aqui é interessante, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu criasse um null aqui, imagina de novo, tem várias coisas aqui, tá um setup super complexo, eu vou criar um null e vou botar, por exemplo, out sim, né? Como se fosse a saída da simulação. Então, aqui é quando a simulação sai. Aqui, eu consigo, por exemplo, puxar isso muito simplesmente, eu consigo criar um object merge, né? E aqui, ao invés de eu precisar clicar aqui e achar isso no meio de vários nodes, eu posso só pegar esse null e puxar assim, ó. Prontinho, eu consigo já puxar essa esfera desse lado daqui, tá vendo? Eu acho isso aqui muito interessante, então, para você conseguir ter essa facilidade de puxar uma coisa para o outro lado. Ou se eu quero, por exemplo, pegar essa box, Ctrl C, clicou aqui, Ctrl V, e eu consigo ter ela desse lado também. Então, você consegue mexer em mais de um contexto, em mais de uma network, meio que ao mesmo tempo, tá? Isso facilita, por exemplo, se eu tivesse uma simulação aqui, né? Então vamos criar uma DOPNet, DOP-import não, vamos voltar, DOP-network, né? Vamos entrar nela aqui, aí vamos criar um flip-solver, conectar aqui no output e um flip-object, tá? Então não vai ter nenhuma simulação de fato, só montamos mais ou menos aqui essa hierarquia, né? E vamos voltar aqui. Então aqui vai estar acontecendo uma simulação, vamos dizer assim, né? Então se eu quisesse importar essa simulação aqui, eu precisaria do DOP-import fields, beleza? Esse DOP-import fields ele pede uma DOP network e um DOP node. Ao invés de eu precisar, por exemplo, sair daqui, voltar para o G1,
vir aqui, Ctrl+C, sabe, em vez de precisar de todo esse passo, aqui dentro de onde eu já estou, né, do DOP Import Field, não vamos visualizar ele, eu consigo primeiro, vamos botar aqui Flip Fluid, vamos puxar a DOP Network aqui para a DOP Network, abriu ela, puxa o Flip Object aqui para o DOP Node. Prontinho, você já importou ela aqui. Então, esse aqui é um workflow que eu acho que ajuda muito nas suas simulações, enfim. Principalmente quando você estiver trabalhando com mais de uma network ao mesmo tempo, né? Uma network para simulação, outra para sua cena, enfim. Isso aqui eu acho que é uma forma bem interessante de se organizar dentro do Houdini, beleza? Nesse curso, a gente vai fazer 4 cenas super maneiras de Houdini, a gente vai se aprofundar na simulação de fato, beleza? Primeiro a gente vai fazer um tênis que cresce pegando fogo, com fumaça, enfim, é super maneiro, um setup de growth. Depois a gente parte para um sorvete que é servido, derretendo, assim, com uma calda em cima e amendoim. Depois a gente vai para um foguete decolando com uma fumaça super diferente e tem simulação de líquido envolvida também. E por fim, a gente faz um setup de costura com soft body, né? Aquela coisa se costurando e depois caindo. É muito maneiro, não deixe de conferir.